Nós aqui vamos abrir as Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. Todos acharam? Tem alguns ainda procurando. Efésios 4, 17 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a leitura da palavra, ó Pai, e ensinando as verdades no nosso coração, e que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. O que você vai ser quando crescer? Já tem uma ideia? Calma, pastor, eu já cresci. Estou falando em idade, né? Não em altura. Eu já cresci? Não, o que você vai ser quando crescer? Você lembra quando lhe faziam essa pergunta, quando você era criança? Você lembra quantas coisas vinham na sua mente? Quem aqui nunca sonhou ser um jogador de futebol? Entre os meninos, acho que todo mundo já sonhou. Até eu que não jogo nada, já sonhei em ser jogador de futebol. Astronauta, né? Astronauta é uma boa. Aí quando você vai conhecendo, vai crescendo mais da vida, você começa a ter objetivos já um pouco mais claros, né? E chega numa determinada idade que você quer qualquer formação, qualquer emprego, e o que der certo, deu, né? Na vida é assim. O interessante é que na nossa vida natural é um processo realmente, que a gente vai amadurecendo e vai sabendo e vai fazendo aquilo que é possível. E sempre, é interessante que nós sempre temos planos, né? Às vezes a gente acaba tendo plano já para aposentadoria e para tantas coisas, mas o interessante é que a vida é um processo, passados por várias fases, e cada um aqui está numa fase da vida, e todas as fases você tem um processo próprio tal, e é importante que a gente se prepare para cada um. Mas e se eu perguntar para você, o que você vai ser quando crescer espiritualmente?
a gente se perde um pouco, porque nem sempre a gente vê a vida cristã como um processo. Nem sempre a gente vê a vida cristã como uma vida que vai nos levar a algo também. Como você pode saber, por exemplo, se você cresceu espiritualmente esse ano? Você se sente alguém maduro na fé? E você sabe que isso independe da idade. Não é verdade? É interessante que na fé, nem sempre a gente vê um processo de maturidade. Na fé a gente acha, bom, eu aceitei Jesus, estou salvo, acabou. Às vezes a gente entende que crescer espiritualmente é apenas continuar desenvolvendo. Tá, também, mas nós vamos chegar onde? Com esse crescimento espiritual. Você já pensou nisso? Onde você quer chegar? Porque é interessante quando, principalmente na adolescência, a gente escolhe uma linha pela qual a gente quer seguir e a gente começa a estudar naquele sentido, a gente vai fazer cursos naquele sentido, vai procurar falar com pessoas. Por que que na vida cristã, geralmente a gente não tem o objetivo, não tem a maturidade de dizer, olha, eu quero, como cristão, eu quero ser alguém que faça assim, que seja assim. Você faz esses planos? Hoje eu gostaria de falar justamente sobre essa maturidade que a Bíblia chama os filhos de Deus para terem. O tema é a maturidade dos filhos de Deus. E aqui nós vemos que Paulo começa falando da maturidade pessoal. A maturidade que você como pessoa, que eu como pessoa, precisamos desenvolver. Olha como ele diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Você vê que Paulo está insistindo mesmo, porque não é só um conselho, ele está dizendo que é algo que nós precisamos fazer. E ele diz assim, que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo começa a dizer aqui que o pensamento daqueles que estão longe de Deus são pensamentos que vão pela vaidade, que não tem nenhuma firmeza, que não tem esperança. Eles são obscurecidos de entendimento, eles estão alheios à vida de Deus, como diz aqui no versículo 18, e estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e por causa da dureza do seu coração. Hoje nós estávamos até falando aqui na classe da escola dominical, certa vez um amigo que estava passando por uma grande crise no casamento, e ele tinha uma grande vida, assim, uma vida fora da igreja, muito maior que dentro da igreja, mas ele era muito fiel, ele gostava de estar na igreja. E ele estava passando por aquela crise matrimonial, e era muito difícil, porque todo mundo que ele encontrava, que ele contava lá fora, a crise que ele estava passando, as pessoas diziam assim, larga dela, tem tanta mulher por aí, vai ficar, casamento não funciona não, vai ficar insistindo. Lá fora ele só ouvia esse tipo de coisa. Quando chegava na igreja, não era só o discurso moralista, mas era realmente pessoas falando, não gente, espera aí, vem aqui, vamos orar. E também conheciam a esposa, vamos conversar com a esposa, vamos chegar junto, E daí ele falava, puxa, como que é diferente? Porque quando eu chego aqui, eu sinto que vale a pena lutar pelo bem. Mas você nota que interessante, é uma questão de mentalidade mesmo. No entendimento lá fora, que está na vaidade dos pensamentos, nada tem muita importância. E olha, tomem cuidado com a frase mais comum de autoajuda hoje, que é, você também tem direito de ser feliz. Essa frase pode parecer muito bonita, só que na maioria das vezes, nós que somos extremamente egoístas, o nosso merece ser feliz significa os outros não importam. Não é? Eu concordo sim, que a gente deve sim buscar a nossa felicidade e tal. Mas no modo como essa frase é dita, a ideia é não se importe com ninguém, vai atrás da sua felicidade e acabou. E Paulo está falando aqui então a respeito dos gentios que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gente, crer também é pensar.
Tanto que depois ele diz aqui, olha, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus. E aqui no versículo 23 ele diz: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos renoveis, é isso? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, Paulo está chamando a cada um de nós, a você e a mim, a mudarmos a cabeça, a nos transformar. Não é isso que está lá em Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, o cristianismo, a fé em Cristo, não é uma coisa irracional, como dizem. Não, ela nos transforma. Por quê? Nos transforma de dentro para fora. Você sabia que toda ação que você toma, primeiro teve um pensamento, uma teoria antes? Às vezes a gente fala: não, eu sou muito prático, eu não tenho teoria, não, eu vou e faço. Não, na verdade você não toma conhecimento. É só uma coisinha, melhor eu trocar de microfone? Não? Toda ação que nós fazemos, toda prática tem por trás uma teoria, um pensamento. Não adianta, se você age como age, é porque ainda tem uma teoria que lhe diz que é daquele jeito que você tem que agir. Só que ela é tão natural, é tão costumeira, você nunca nem parou para pensar, que você simplesmente reproduz aquilo sem saber. Algumas pessoas gostam de dizer, por exemplo: não, comigo é assim, eu falo mesmo, bateu, levou. Será que esse é só seu jeito, ou será que você é incapaz de se controlar, porque tem uma teoria lá atrás que diz que você não deve se controlar, né? São pensamentos assim, que os pensamentos é que determinam as nossas ações, né? A gente faz as coisas, e eu quantas vezes já errei, a gente faz as coisas e fala: eu não queria ter feito isso. Sabe o que é ruim? Que na hora você queria. Por isso você fez, se não quisesse não fazia. É tão ruim quando eu me confronto com essa realidade, né? Mas olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando para nós nos revestirmos de um novo homem, no versículo 24. Esse novo homem, ele é criado segundo Deus, em justiça e retidão que procedem da verdade, né? A ideia então é nós deixarmos os antigos pensamentos, e é que nós passemos a ter novos pensamentos. Só que esses agora não vêm mais de nós mesmos, esse vem do Pai que está nos céus. Essa nova teoria nossa vai mudar. Na teoria normal, a gente acha que não pode perdoar ninguém. Por quê? Porque a gente é extremamente egoísta. Na teoria nossa, a gente acha que tem que viver em briga com os outros. Na teoria de Deus, Ele morreu para nos salvar. Ele nos amou quando nós não valíamos nada. Então, se nós temos essa teoria agora, como é que nós vamos fazer com o próximo? Entendeu? Muda. E mudando essa maturidade pessoal, olha que interessante, note que começa na maturidade pessoal, ou seja, transforma-se o pensamento. Aí essa maturidade pessoal vai para a maturidade de uns com os outros. Vai para a maturidade da sociedade, da comunhão. Olha que interessante. No versículo 25 ele começa a dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse é um dos exemplos, e é isso que eu estava falando de maturidade. Olha o que Paulo falou. Primeiro, transforma a sua teoria, o seu pensamento, se revista do novo homem. Agora, por causa disso, tendo uma nova teoria, você vai ter o quê? Novas atitudes para com o próximo. E ele começa dizendo: por isso, você vê que o texto está totalmente ligado. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Olha que legal, o que mudou? Antes, fala a verdade, nós no pecado, nós somos extremamente egoístas.
Mas transformados por Cristo, nós sabemos que nós somos membros uns dos outros. Paulo falou isso no começo do capítulo 4. E ele vai dizendo várias coisas, né, mostrando que a maturidade pessoal nossa leva à maturidade mútua. Às vezes a gente queria ter uma igreja mais madura. Ora, nós precisamos ser mais maduros. Somos nós que produzimos a igreja. Nós formamos a igreja. Não é a igreja que nos forma. A igreja também nos forma, é um círculo vicioso. Mas começa de nós. Jesus começou salvando as pessoas para depois formar a igreja. Nós precisamos ter maturidade pessoal para que a nossa igreja, que a nossa comunhão seja madura. E madura como? Ele fala aqui da maturidade em termos bem práticos. Às vezes você acha que a Bíblia é complicada, né? A Bíblia tem umas coisas complicadas. É verdade, tem umas coisas que são bem complicadas. Mas tem outras que são bem diretas. Primeiro, falar a verdade com todos. Fale a verdade. Aprenda a ser verdadeiro. Às vezes nós somos levados a escondermos a verdade. Precisamos falar. Claro que essa verdade, ela tem que ser com amor. Porque às vezes tem pessoas que são cruéis e falam realmente coisas que são verdadeiras, mas com uma crueldade. Falou, gente, vai com calma. Fala a verdade com amor. Vocês sabem, tem aquela história na época dos telegramas, né? Que o filho foi estudar fora e mandou um telegrama para o pai pedindo: pai, manda dinheiro. E simplesmente estavam essas 3 palavras: pai, manda dinheiro. E diz que quando o pai pegou aquele telegrama, ele olhou assim, falou: mas olha que menino. Olha, pai, manda dinheiro. O que ele pensa que ele é? A mãe já olhou e falou: não, meu querido, você não entende. Está escrito assim: pai, manda dinheiro. Olha o que é o tom de voz. O que é o tom de voz? Pai, manda dinheiro. O que esse cara pensa que é? Não, está escrito assim: pai, manda dinheiro. Ou seja, você fala sempre a verdade, mas você tem modo de dizer a verdade uns com os outros, né? Fale a verdade com os outros. Depois ele diz aqui: irai-vos e não pequeis. Oh, aí é o mais difícil, né? E é interessante que ele não diz que se irar é pecado. A gente fica nervoso, ninguém aqui é robô, ninguém, né? Você quer ver, por exemplo, conhecer os homens mesmo? Põe eles para jogar bola. Sai um brigueiro. E não quer dizer que não sejam bons, mas na hora do futebol, gente, nossa ira, né? Aí depois sai, tá todo mundo bem e tal, né? Acho até engraçado aqueles lutadores, né? Eles lutam, arrebenta a cara do outro, sai sangue, depois termina, eles se abraçam e tal. Mas na hora ali é a ira. E ele diz aqui: irai-vos, sim, todos nós nos iramos. Irai-vos e não pequeis. O que é o pecado? O pecado é aquela atitude que você vai fazer em consequência da sua ira. Irado, todos nós ficamos. A questão é o que nós fazemos com essa ira. Uma das coisas que ele diz aqui, você vê que ele dá uns conselhos, é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o sol se pôr antes de você resolver. Essa é a ideia. Porque muitas vezes, gente, a gente guarda a ira, a gente não resolve, essa ira vai virando mágoa, e essa mágoa vira um monstro. Essa mágoa vira um monstro, e nós carregamos esse monstro o resto da vida. Né? Eu li uma crônica uma vez que dizia que o ódio, ele une as pessoas mais forte do que o amor. Porque pode ver, o amor, justamente como você quer o bem da pessoa, você acaba dando liberdade. O ódio, quando você odeia, você chega num lugar, a pessoa que você odeia está lá, você não fica à vontade naquele lugar. Você não vê a pessoa faz séculos, mas você odeia. O ódio é a cola do diabo. O texto que eu li, ele dizia isso: a cola de Deus é o amor, a cola do diabo é o ódio. Deus une as pessoas com o amor, o diabo une as pessoas com o ódio. Procure em você qual que é a cola que está aí no seu coração. E ele até diz assim: não deis lugar ao diabo. Esses textos aqui deveriam estar juntos. Irai-vos e não pequeis, não se ponham sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E meus irmãos, odiar é dar lugar ao diabo. Aí ele diz assim, olha, outra coisa que vem da maturidade: trabalhar para ter com que ajudar o próximo. Olha que interessante como que Paulo fala aqui.
Aquele que furtava, não furte mais. Tá? Não tem nenhum ladrão aqui, pastor, pode pular essa. Mas às vezes aquele que se aproveita da bondade dos outros, aquele tipo de coisa, a pessoa que às vezes não se envolve, não trabalha, não vai atrás, não luta, fica sempre dependendo dessa pessoa, também é preciso tomar cuidado. E olha o que ele diz aqui: aquele que furtava, não furte mais. Antes, ou seja, em lugar disso, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Aqui que é legal. Para quê? Para ter lucro, para enriquecer, para que tenha com que acudir o necessitado. A gente trabalha para, ao invés de nós dependermos dos outros, nós podermos ajudar. Isso é maturidade. Ele também diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca palavra torpe. É interessante que às vezes a tradução aqui a gente ouve apenas para falar, não pode falar palavrão. Mas ele não está falando aqui só de palavras feias. É só você ver o oposto, porque ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente qual? A que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que assim transmita graça aos que ouvem. Essa é a palavra boa. A palavra torpe é uma palavra que não faz nada disso. Ela não edifica, ela não tem nada a ver com a necessidade que a pessoa está passando. Você nem se preocupa com o que a pessoa está passando e sai falando, e não transmite graça nenhuma. Aqui, meus irmãos, está incluído fofoca, está incluído coisas assim que são até ruins. Tem assunto que às vezes a pessoa vai falar, pensa um pouco: por que você está falando isso para mim? Por quê? Tem coisas que simplesmente a gente não precisa, gente. Não precisa. E eu acho incrível, por exemplo, como que na televisão, aqueles programas de catástrofe faz tanto sucesso à tarde na televisão. Faz tempo que eu não assisto, mas só mostra crime, coisa errada, filho matando o pai matando o filho. Tá bom, é a realidade. Eu acho que como informação a gente precisa saber. Mas o que você ganha com uma coisa daquela? Pessoas que só têm conversa negativa. Às vezes a gente mesmo não é assim também. Então, você viu lá o que o fulano fez? Esse fulano aí não está levando muito a sério, não. Parece que a pessoa só sabe reclamar. Isso não transmite graça, isso não tem nada a ver com a necessidade, isso não edifica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Meus irmãos, uma das coisas que a gente mais vê, especialmente no livro de Provérbios, é que a sabedoria que vem da nossa santificação, ela nos leva a controlar a língua. Não apenas deixando de falar, mas falando o que é bom, de acordo com a necessidade. Há momentos que a gente vai contar piada, vai dar risada, porque aquilo é bom para aquele momento. E há outros momentos que a gente vai falar sério, outros momentos que a gente vai exortar, outros momentos, entendeu? Nós precisamos ser um instrumento na graça de Deus, na vida das pessoas. E ele diz ainda: não entristeçais o Espírito de Deus. Vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito está com vocês a todo tempo. Ele também diz que na comunhão cristã não deve haver lugar para amargura, para cólera, para ira, para gritaria, para blasfêmias e assim toda malícia, né? Isso daí está lá no versículo 31. E você vê que tudo isso é fruto da ira, né? Amargura são problemas não tratados que ficam lá dentro, remoendo, e só faz mal para nós. A amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Isso é amargura. Você fica com raiva da pessoa, a pessoa está lá, não quer. Mas você toma o veneno e você acha que o outro vai morrer. Quem vai morrendo por dentro é você. Cólera, né? Raiva, ira, gritaria. Gente, a igreja não é lugar para gritaria, né? E a gritaria acaba caindo em blasfêmia, né? Blasfêmia. Aí começa a falar contra Deus, porque daí Deus que é o culpado de tudo e não sei o que e tal. E bem assim como toda malícia tem a ideia aqui de mal. E ele diz justamente o oposto. Antes, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos,
Ou seja, busque o bem uns para com os outros. Compassivos. Compassivos tem a ver com compaixão. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí eu volto naquele primeiro ponto. Qual que é a base do que nós fazemos? Quando a gente não perdoa, a gente tem aquela teoria por trás que é: eu não tenho sangue de barata. Teoria do mundo. Quando a teoria que está por nós é de Cristo, fala: Cristo me perdoou, eu vou perdoar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está vendo? Volta em qual é a teoria que está no seu coração. E o Espírito Santo vem para justamente transformar a nossa teoria, para nós sermos mudados de dentro para fora. O legalismo nos faz mudar só por fora. O verdadeiro cristianismo nos muda de dentro para fora. E assim nós alcançamos a maturidade pessoal, a maturidade de uns para com os outros, e dessa maneira nós encontramos a maturidade para com todos os outros, para fazermos diferença nesse mundo, para sermos sal e luz. Saindo de Efésios, vai lá para João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Versículos 22 e 23. João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, aqui Jesus está falando ao Pai. É uma oração de Jesus ao Pai pelos discípulos. Tanto por aqueles discípulos, como aqueles que viriam a crer por intermédio da palavra, que somos nós. E olha o que ele está pedindo ao Pai. Ele diz: eu lhe tenho transmitido a glória que me tem dado. Não tem? Jesus não transmitiu a glória do Pai? Para quê? Para que eles sejam um, como nós somos um. Olha que coisa. Ele está falando para ser um como Ele e o Pai são um. Uma unidade tão grande que a gente possa ser visto como um. E ele diz assim: eu neles, olha a comunhão que Deus está dizendo. Ele está no Pai, eu neles e tu em mim. Aqui ele vai fazendo um jogo de palavras, mas a ideia é que Ele está no Pai, nós estamos uns nos outros. Cristo está em nós e Ele está no Pai. E nisso, gente, a ideia, tenta viajar aí comigo, porque tem hora que a Bíblia nos leva mesmo. A ideia é nós todos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja, se tornarem uma coisa só. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E aqui ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, a comunhão na igreja não é só para nós nos darmos bem aqui, porque agora fazer o quê? A gente se juntou aqui debaixo desse teto, então a gente tem que se dar bem. Não. A comunhão da igreja é para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Comunhão na igreja é também evangelismo. Porque a ideia é que as pessoas nos vejam, que as pessoas olhem aqui para a igreja e falem: aqui tem um povo diferente. O que acontece aí? Deus está aqui. Mas eu quero até que você pense: o que as pessoas de fora veem na nossa igreja? Comunhão? Ou será que vê uma pessoa que não conversa com a outra? Uma família que não se dá com a outra? Um que não tem entendimento do outro, que tem diferença,
Que evangelismo é esse que nós estamos fazendo? Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, não é só para a gente se dar bem porque a gente está na mesma igreja, mas é porque essa comunhão vai fazer diferença. O mundo vai poder olhar para nós e falar, olha, como aquele amigo, né? Lá fora todo mundo diz, acaba, mete o pé no balde. Lá dentro eles dizem, não, vem aqui que vale a pena, vamos orar junto. Lá fora dizem, não seja bobo, você não tem sangue de barata. Aqui a gente se abraça e diz, ame, aguente até o fim, Jesus morreu por nós. Lá fora fala, eu vou sempre dar um jeitinho para eu ficar mais rico. Aqui vai falar, não, trabalhe e seja honesto, para que a gente possa aprender, possa ajudar as outras pessoas de maneira honesta. Isso, meus irmãos, é a maturidade cristã. A maturidade cristã que começa na maturidade pessoal, transformando as nossas teorias, as nossas mentes, transformando. E olha, eu pergunto de novo, o que você vai ser quando crescer? Espiritualmente. E, meus irmãos, eu gostaria de ser uma pessoa mais sábia, mais santa. Eu gostaria de ser uma luz para as pessoas que se aproximam de mim, para que eles vejam a Jesus Cristo em mim. Essa é a maturidade que eu queria. Às vezes eu até olho para algumas pessoas mais velhas, de caminhada, que servem de base. Poxa, eu gostaria, né? Não que ele seja perfeito, mas você fala, eu gostaria de chegar ali. Essa maturidade pessoal vai transformar a nossa maturidade na comunhão. E nós vamos aprender a sermos um, a andarmos juntos, a termos atitudes de amor uns para com os outros. E essa maturidade da nossa união vai mostrar ao mundo que Jesus realmente foi enviado e que Ele realmente está em nós. Então, que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Jesus Cristo. Que todos nós possamos olhar para as nossas vidas, ver onde nós estávamos, onde nós já estamos. Claro que todos nós já caminhamos um pouco, mas orar também, pedindo ao Senhor, Senhor, me transforma dia a dia. Só para terminar, uma história que eu achei interessante, que alguns puritanos do passado, bons puritanos, né, eles tinham um costume no dia do aniversário deles, que eu sempre achei interessante e nunca consegui fazer, porque eu tenho dificuldade em manter um diário. Mas eles tinham um diário do seu crescimento espiritual, onde nesse diário eles iam marcando, olha, hoje eu melhorei nisso, hoje eu errei nisso, eles iam marcando. E no dia do aniversário deles, ao invés de primeiro ter festa, assim, diz que eles saíam de manhã com esse diário, que tinha o ano todo, ali eles iam para um lugar, se sentavam e começavam a olhar dia a dia o que eles foram fazendo durante o ano que se passou, para chegar a uma conclusão, nesse ano eu cresci em sabedoria e graça ou não. Gente, olha que coisa interessante. Achei muito bonito e não consegui fazer ainda pela dificuldade de ter, né, aquela coisa de você fazer todo dia. Mas de qualquer maneira, pense na sua vida, o que você já melhorou. Porque pode ter certeza que o Evangelho em nós vai sempre nos melhorar no melhor sentido da palavra, que é de acordo com a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.